Olá, meu nome é Lília Alves Gomes, sou aluna da Universidade Federal de Goiás, Polo de Goianésia, UAB. E hoje irei apresentar a vocês uma atividade proposta pela professora Ada e pelo professor Johnny. Irei falar sobre história da educação brasileira. Irei contar um pouco de vocês quem foi Anísio Teixeira. Anísio Espíndola Teixeira nasceu em Caetité, na Bahia, em 12 de julho de 1900. Estudou no Instituto São Luís, na cidade em que nasceu, e no Colégio Antônio Vieira, em Salvador, ambas jesuítas. Anísio desejou entrar para a Companhia de Jesus. Porém, seu pai, Deocleciano Pires Teixeira, almejava para o filho uma vida política e mandou estudar no Rio de Janeiro. Ingressou, portanto, no curso de Ciências Jurídicas no Rio de Janeiro. Bacharel em Direito, Anísio recebe o convite do governador Góes Calmo para assumir em 1924 a direção da instrução pública. Iniciava, assim, um caminho rumo à paixão que seguiu até sua morte, a educação. Anísio foi secretário da Educação, deixando assim a função de bacharel. Anísio assume a educação brasileira em uma época de Constituição e, por isso, era necessário fontes externas para se constituir de bases da educação. Então, ele viaja para várias cidades, países e em uma de suas viagens faz pós-graduação pela Universidade da Colômbia. Em 1950, criou o Instituto Educacional Carneiro Ribeiro, onde oferecia várias possibilidades de acesso à arte, educação física, oficinas, etc. O projeto influenciou outras instituições de ensino em tempo integral e deu muitos frutos, tendo inclusive recebido financiamento da Unesco. Anísio teve forte influência religiosa em sua formação primária, mas seus pais não queriam um filho padre, e sim político. Em 1971, calava-se a voz de Anísio Teixeira, desaparecido em 11 de março do mesmo ano, e encontrado morto num fosso de elevador no dia 14. A perícia afirmou que a morte foi acidental, porém a família acredita que Anísio foi vítima de repressão. Apesar da morte prematura, Anísio deixou um legado rico para a educação nacional, pensamentos e reflexões pertinentes aos dias atuais, os quais têm influenciado as decisões na educação de forma explícita ou intrinsecamente desde então. Anísio deixou também a Escola Nova, foi uma de suas autorias. A Escola Nova, também chamada de Escola Ativa ou Escola Progressiva, foi um movimento de renovação do ensino que surgiu no fim do século XIX e ganhou força na primeira metade do século XX. No Brasil, este movimento ganhou força entre as décadas de 20 e 30, após a divulgação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932. Nesse documento, defendia-se a universalização da escola pública, laica e gratuita. Neste momento, houve uma disputa entre liberais e conservadores. Os conservadores eram os católicos, inspirados na pedagogia do Reba, no século XVI. Tradicionais defendiam uma educação religiosa, o humanismo. O enciclopedismo, o intelectualismo disputavam interesses com a Escola Nova. Os escolanivistas esperavam democratizar, transformar a sociedade através da escola, da educação. Lutavam por uma escola não dualista, ou seja, os mais pobres um ensino mais básico, aos mais ricos diferente dos mais ricos, para não se alfabetizarem. Vão combater o individualismo e o academicismo. Também foi criado nessa época o modelo 3+1. Quando foi criado e como ele funcionava? Este modelo foi criado após o decreto da Lei de número 1190, de 4 de abril de 1939. Organizou-se na Universidade do Brasil a Faculdade Nacional de Filosofia,
onde foi criado o curso de pedagogia com duração de 3 anos. Este curso fornecia o título de bacharel em pedagogia. Além disso, nessa mesma faculdade foi criado um curso especial de didática, com duração de 1 ano e meio, com a intenção de licenciar para o ensino secundário bacharéis de áreas de conhecimento específico. Pouco depois, a Faculdade Nacional de Filosofia passou a estruturar-se em 4 seções principais: Filosofia, Ciências, Letras e Pedagogia, em uma seção especial, a de Didática. A didática constituía-se num segmento especial, cursando em um ano posterior aos outros estudos. Este curso complementaria a formação de 3 anos de bacharel na ciência de referência, habilitando-o para atuar como professor do ensino secundário. Essa é a origem do modelo de formação dos professores, conhecida como 3+1, composto por 3 anos de conteúdos comuns ao bacharelado e 1 ano de conteúdo específico pedagógico. O referido modelo característico da realidade técnica baseia-se no pressuposto de que, conhecido a parte teórica, condições de aprender a técnica a que se restringia na época o conteúdo das ciências da educação em geral. Por isso, a ordem 3+1 acreditava-se que, desse modo, os professores estariam suficientemente instrumentalizados para resolver os problemas que enfrentariam no exercício da docência. Essa estrutura já apontava para o estabelecimento de 2 polos: a formação docente, conteúdo da ciência de referência e conteúdo das ciências de educação. O que o decreto da Lei nº 8.530, de 2 de janeiro de 1946, conhecido como Lei Orgânica do Ensino Normal do Brasil, em 1946, alterou na estrutura referente à formação dos professores. Então, que foi assim reformado, né? Foi a nova estrutura, o curso normal em simetria com 2 demais cursos de nível secundário, foi dividido em 2 ciclos. O primeiro correspondia ao ciclo ginasial do curso secundário e tinha duração de 4 anos. Seu objetivo era formar regentes do ensino primário e funcionava em escolas normais, regionais. O segundo ciclo, com a duração de 3 anos, correspondia ao ciclo colegial do curso secundário. Seu objetivo era formar os professores do ensino primário e funcionava em escolas normais e no institutos de educação. Estes, além dos cursos citados, contariam com jardim de infância, a escola primária, anexos e ministrariam também cursos de especialização de professores primários para as áreas de educação especial, ensino supletivo, desenho e artes aplicadas, músicas e cantos de cursos administradores escolares para formar diretores, orientadores e inspetores escolares. Mas, ao serem implantados, tanto os cursos normais como os de licenciatura e pedagogia centraram a formação no aspecto profissional, garantindo um currículo composto por um conjunto de disciplinas a serem frequentadas pelos alunos, dispensada a exigência de escolas laboratório. Essa situação, especialmente no nível superior, expressou-se numa solução dualista. Os cursos de licenciatura resultaram fortemente marcados pelos conteúdos culturais cognitivos, relegando os aspectos pedagógico-didático a um apêndice de menor importância, representado pelo curso de didática, encarado como uma mera exigência formal para obtenção do registro profissional de professor. O curso de pedagogia, à semelhança do que ocorreu com os cursos normais, foi marcado por uma tensão entre os 2 modelos,
embora seu objetivo próprio estivesse todo ele embebido do caráter pedagógico didático. Este tendeu a ser interpretado como um conteúdo a ser transmitido aos alunos antes que como algo a ser assimilado, teórica e praticamente para assegurar a eficácia qualitativa da ação didática em um lugar que se constituir um novo modelo a impregnar todo o processo da formação docente. Foi incorporado sob egide do modelo dos conteúdos culturais cognitivos. Agora eu vou falar um pouco sobre a substituição da escola normal pela habilitação específica de magistério. Nessa nova estrutura, desapareceram as escolas normais. Em seu lugar, foi substituída a habilitação específica de segundo grau para o exercício do magistério de primeiro grau. Pelo parecer número 349/72, aprovado em 6 de abril de 1972, a habilitação específica do magistério foi organizada em duas modalidades básicas. Uma com a duração de 3 anos, 2.200 horas, que habilitaria a lecionar até a quarta série. A outra com a duração de 4 anos, 2.900 horas, habilitando ao magistério até a sexta série do primeiro grau. O currículo mínimo compreendia o núcleo comum obrigatório em todos os territórios nacionais para o ensino de primeiro e segundo graus, destinado a garantir a formação geral, e uma parte diversificada, visando a formação especial. O antigo curso normal cedeu lugar a uma habilitação de segundo grau. A formação de professores para o artigo ensino primário foi, pois, reduzida a uma habilitação dispersa em meio a tantas outras, configurando um quadro de precariedade bastante preocupante. A evidência e gravidade dos problemas levaram o governo a lançar, em 1982, o projeto de Centros de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, que teve o caráter de revitalização da escola normal. Mas esse projeto, apesar de resultados positivos, foi descontinuado, quando seu alcance quantitativo era ainda restrito, não tendo havido também qualquer política para o aproveitamento dos professores formados pelos centros nas redes escolares públicas. As 4 últimas séries do ensino de primeiro grau e para o ensino de segundo grau da Lei de número 5.692/71 previu a formação de professores em nível superior, em cursos de licenciatura curta, 3 anos de duração, ou plena, 4 anos de duração. Ao curso de pedagogia, além da formação de professores para habilitação específica de magistério, conferiu-se a atribuição de formar os especialistas em educação, aí compreendidos os diretores da escola, orientadores educacionais, supervisores escolares e inspetores de ensino. Paralelamente a esse ordenado legal, desencadeou-se, a partir de 1980, um amplo movimento pela reformulação dos cursos de pedagogia e licenciatura, que adotou o princípio da docência como a base da identidade profissional de todos os profissionais da educação. À luz desse princípio, a maioria das instituições tendeu a situar como atribuição dos cursos de pedagogia a formação de professores para a educação infantil e para as séries iniciais do ensino de primeiro grau, ensino fundamental. É isso, espero que vocês gostem. Essas foram as referências usadas no decorrer do trabalho.